E tem essa frase que fala, né? Que o maior milagre da vida é aceitar a morte. Tudo estará bem quando o laço que nos une forem mais fortes do que os laços que nos separam. Eu estou falando isso porque muitas vezes dá-se a impressão, né, que quando se está nessa situação de codependência, né, que é o meu caso mesmo, falando de mim, quando eu estou numa situação de codependência, eu fico assim, sabe, solta, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber com quem falar, né? Muitas vezes eu fico imaginando realmente que a minha maior tristeza é não estar mais com aquela minha codependência. E às vezes essa codependência se foi para sempre. No caso de, né, o poder superior, eu acredito muito nisso. Existe aí uma chamada, né, que ninguém nasceu para semente, ninguém vai ficar aqui, somos só passageiros, né? E eu acredito muito nisso. E aquela pessoa se vai, como é que eu vou fazer com essa minha codependência? Ela vai ter que ser enterrada junto. Eu não posso passar o resto da minha vida falando, vivenciando, ressentindo aquela perda, porque eu vou sofrer muito. Eu estou fadada a um sofrimento cruel. Por quê? Aceita que dói menos. Falta de aceitação. E quando isso vem em relação a uma separação de um outro ser humano que está comigo, né? Uma separação de corpos, né? Por assim se dizer. E a pessoa continua viva, tá lá, mas eu vou ficar lastimando essa perda, porque eu sou codependente. Eu vou estar sempre caindo na armadilha do si. E se o fulano tivesse aqui? E se o fulano tivesse aqui e me ajudar isso, aquilo, outro? Gente, a ideia é se livrar disso. Se livrar dessa codependência, entender tudo que o poder superior tem para nos ensinar, e cada um vai aprender sua lição de uma maneira diferente, e cada um vai vivenciar suas experiências de uma maneira diferente. Uns vão ter mais dificuldade, outros vão ter menos, porém, se faz necessário que se livre disso, que se livre da codependência. Se livrar da codependência só por hoje, só por agora. Eu não preciso. Eu só preciso do poder superior e de mim. Nosso programa, todas as Irmandades Anônimas, tem uma tirada muito legal, que é assim: eu só depender de um poder superior a mim. Não depender de mais nada, de mais ninguém, ainda mais no caso de seres materiais, né? E de seres humanos principalmente, porque o ser humano ele é capaz de tudo, ou nada, né? Sempre quando alguém fala assim, mas você acredita que o fulano, o Bertano, não interessa, fez isso, fez aquilo, eu acredito. Nossa, mas você acreditou fácil? Eu acredito fácil porque é ser humano. O ser humano é capaz de tudo. Tem uma outra coisinha que está escrita aqui, que é assim, ó: os preconceitos têm mais raízes do que os princípios. Eu preciso prestar muita atenção nos meus preconceitos. Quando eu entrei na Irmandade, eu acreditava mesmo que eu não fosse preconceituosa. Aí eu comecei a ouvir, né, toda a programação, comecei a ouvir depoimentos, comecei a assistir sala, comecei a frequentar sala. Houve épocas na minha vida de eu tomar overdose de sala, né, que eu participava de 5, 6 reuniões por dia, no mínimo. Isso nos dias assim que eu não pegava aquelas reuniões da noite, da madrugada, porque na época eu estava morando num lugar onde dava fácil acesso para um grupo que tinha plantão de 24 horas. Então, normalmente na madrugada, na calada da noite, né, tinha umas reuniões lá muito nervosas, que era reunião de propósito especial feminino, inclusive que era das 10 da noite à meia-noite. Depois tinha umas reuniões de sentimento, que eram as reuniões da meia-noite às 2 da manhã, sabe? Então era um grupo assim bem movimentado, era 24 horas por dia, tinha reuniões, e quando eu estava ali, nossa, eu me enfiava dentro do grupo, tomava overdose de reuniões. Isso foi muito bom para a minha recuperação. Foi muito bom, porque ali eu ouvia muita coisa, e falava muita coisa, e ouvia muito, e era muito legal, né? E eu lembro também que uma ocasião, meu finado irmão, pegou no meu pé para o negócio de sentar e ouvir. Quando se está coordenando uma reunião, não se fala muito, se coordena. Coordenar a reunião é escutar, é ouvir, né? Quando eu estou coordenando uma reunião, se eu quiser falar, eu chamo algum companheiro para ficar no meu lugar na mesa, e aí então sim eu vou lá na cadeira,
fazer um depoimento, porque eu estou com a necessidade de falar. Mas quando eu estou coordenando uma reunião, eu abro a reunião e estou ali para coordenar, né? Eu estou ali coordenando a reunião, estou ali para ouvir. Como eu coordenei muita reunião, eu ouvi muita coisa. Lá no meu tempo era assim, ninguém falava. Está coordenando reunião, não fala. Se tem necessidade de falar, chama um companheiro, pede para ele ficar no seu lugar na mesa e vai lá falar depois, né? Então, todas essas coisas que eu aprendi, que eu venho aprendendo ainda aprendo muito dentro de reunião de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, neuróticos anônimos, MADA, mulheres que amam demais, codependente, né? Nossa, gente, isso faz usualmente com que eu cresça bastante, que eu consiga ter conteúdo emocional e espiritual, inclusive até para vivenciar a minha própria vida, que tem hora que o negócio fica estreito, viu, gente? Tem hora que fica muito amarga a vida, tem hora que fica muito escura. Aí tem um ditado que fala, né, que a hora mais escura é a hora que antecede o amanhecer. É a hora mais escura da noite. É uma hora antes de amanhecer o dia, é a hora mais escura que tem. Isso é científico, né? Isso não é eu que falo, isso é ciência. Então, toda vez que eu me encontro naquela hora mais escura, eu sei que aquela hora está antecedendo o amanhecer. Então, lá vem o amanhecer. Então, eu hei de ficar de bem comigo, de bem com a minha vida, de bem com as minhas coisas, e entender que somente um poder superior a mim poderá ser, que eu poderei ter essa dependência, né? E não é nem codependência, é dependência de um poder superior a mim. Tá sempre aceitando, aceita que dói menos, né? E entender que realmente evitar o primeiro gole, evitar as primeiras emoções doentias, evitar a primeira sensação de codependência, evitar todas as primeiras coisas que me levam à perda do domínio da minha vida, e depois que eu perco o domínio da minha vida, eu tenho dificuldade para encontrar o caminho de volta, né? Prestar atenção na soberba, porque a soberba é muito grande. Às vezes eu dou aquela assim, ai, mas eu sou humilde. Primeiro que ser humano nenhum na vida, enquanto for vivo, um ser humano acabou de sair de dentro do útero da mãe, ele já não é mais humilde, ele já não tem mais humildade nenhuma. Ah, mas é um bebezinho. Pois é, mas ele não tem humildade não. Haja vista que ele chora, que ele grita, ele quer atenção constante, então ele não tem nada de humildade. E o ser humano não nasceu para ser humilde, né? O ser humano nasceu para conquistar uma humildade um dia de cada vez, sabe? Inclusive naquele Melhor de Bill, que o Bill fala sobre a humildade, o Bill coloca com bastante clareza a humildade para hoje, para eu sobreviver o dia de hoje, as minhas problemáticas de hoje, é só por hoje. É um dia de cada vez. Para tudo na vida que eu for fazer, esse um dia de cada vez serve, né? Então é só por agora. Estou passando por uma hora escura, por um momento difícil, é só por agora. Segura a onda. Daqui a pouco vai passar. É só por hoje.